Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu sou Matheus Torres. Somos licenciados em Letras e em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Elton Silva, da Escola Estadual Jarbas Passarinho. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto é Max Weber. Bom dia a todas e a todos. Como Denise falou, meu nome é Elton, sou professor da rede estadual já há 10 anos, eu ensino Sociologia, já passei por várias escolas e agora eu estou nessa Escola Estadual Jarbas Passarinho. Eu selecionei para essa aula de hoje o autor Max Weber e resolvi pegar alguns dos principais conceitos de Max Weber, os que são citados sempre, quase sempre. Max Weber é um pensador alemão, ele era economista de formação e ele vai viver ali entre a segunda metade do século XIX até o começo do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. Uma vida intelectual intensa e tal. E ele segue a linha da sociologia compreensiva. O que é a sociologia compreensiva? É uma sociologia que tenta entender a sociedade, que move a sociedade, o que articula ela, os seus valores, etc., a partir da compreensão da ação dos indivíduos. Então, os indivíduos estão em sociedade, todos nós, estamos pensando, agindo, nos articulando, e para pensadores dessa linha sociológica, que é a sociologia compreensiva que Max Weber segue, se você quiser entender como é que nós estamos nos articulando em sociedade, dentro da nossa cultura, temos que entender as ações. Então, essa sociologia compreensiva, dentro dela, Max Weber usa o individualismo metodológico, que é você ter uma metodologia do individualismo, você tentar entender os indivíduos para você tentar entender a sociedade. Por isso que daí o nome do individualismo metodológico, porque o método de compreensão da sociedade é a observação das ações dos indivíduos. Max Weber vai fazer essa distinção que é importante a partir do século XX, que uma coisa são as ciências da natureza, as ciências naturais, a física, a química, a biologia, que vão entender coisas que estão fora da gente, que são os elementos da natureza. Para Max Weber, a gente tentar entender a sociedade, tentar entender a sociedade que está dentro, algo da qual nós fazemos parte, que é a cultura e a sociedade. Então, para entender as pessoas, a sociedade, você tem que tentar entender como é que as pessoas pensam e interagem dentro dessa sociedade. Sem fazer uma análise psicológica, não é isso, mas tentar entender como é que os indivíduos se relacionam a partir das suas ações. Então, é por isso que o conceito de ação social vai ser importante para pensadores como Weber, e depois vai ser importante ao longo do século XX, começo do XXI, que é tentar perceber como é que esses indivíduos estão interagindo, e essa ação social, o conceito de ação social vai ser fundamental para isso, porque você define ele, você vai ter as definições básicas para esse conceito. Uma ação social não é qualquer ação, uma ação social é uma ação que eu executo para outra pessoa dentro de um contexto, esperando uma resposta dessa pessoa. Então, por exemplo, eu estou na parada do ônibus, dou a mão, o motorista viu, há uma compreensão dentro do contexto. O motorista sabe que na parada de ônibus alguém dá a mão, é porque quer subir no ônibus. Então ele parou o ônibus, abriu a porta, você subiu. Houve uma ação social. Tá? Já duas pessoas que vêm andando rápido na rua e batem de frente uma com a outra, sem querer, sem serem civis, não é uma ação social. Assim como também ações automáticas dentro de um contexto em que as pessoas não pensam muito o que estão fazendo, não seria uma ação social. Uma ação social envolve você pensar, se direcionar para o outro e você esperar uma resposta do outro, no contexto em que você e o outro sabem o que estão fazendo. Eu posso estar aqui em Recife e perguntar a hora para alguém, que horas são? A pessoa vai entender, pode me dizer a hora. Se eu estiver em outro país e quando eu falar a língua daquele país e perguntar que horas são, pode até haver uma ação social em parte, mas ela não vai ser compreendida pelo outro, porque não fala a minha língua. Então, a ação social é direcionada para o outro, aguardando uma resposta dentro de um contexto que permita essa compreensão. E você vai ter 4 tipos principais de ação social, que são a tradicional, em que as pessoas se relacionam a partir de tradições, a partir de questões tradicionais que vão orientar as ações desse sujeito, por exemplo, de certas ações na missa ou no culto, ou em certos momentos de costumes tradicionais. Uma ação afetiva, que é você ter uma ação que foi direcionada por um afeto que você teve, de alegria ou de raiva, alguém falou uma coisa com você não gostou, volta, dá uma bufetada na pessoa. Foi uma ação afetiva. Uma ação racional orientada por valores. Você pensou no que fez, racionalizou, articulou para fazer. E aí, depois que você fez isso, mas você fez tudo isso empolgado por valores. Por exemplo,
religioso que organiza uma ação para pegar alimentos no seu bairro e doar para um lugar específico, para um abrigo de crianças ou de idosos. Ele fez isso. Foi uma ação racional pensada, mas ele faz a partir de uma ação, a partir do valor que ele tem, que é a solidariedade. Assim como um político defendendo a democracia, gritando, etc., ele se empolga e ele tem uma série de ações racionalizadas, mas em defesa de algo que é um valor para ele, que é uma sociedade democrática. E, por último, você tem a ação racional orientada a fins, que são ações em que elas são ações totalmente racionais, do começo ao fim. Eu quero um documento na escola onde eu estudei, ou na escola solicito documento, mando eu passar lá 2 dias, depois eu pego. Do começo ao fim, tudo foi racionalizado. Não houveram grandes afetos, valores ou tradições que orientaram minhas ações no começo e os fins que minhas ações buscavam. Classe social em Weber não tem a ver só com renda, com quanto você ganha. Classe social já é um outro conceito de Weber, que outros autores da sociologia usam também, né? Mas em Weber, classe social é estado ligado a status, a lugar que você está na divisão do trabalho, se você é um pedreiro, médico, professor, design, motorista, etc. O consumo, o que é que você consome? Você consome roupas ou você consome livros? Você consome filme de arte ou você consome cultura de massa? Você consome exposições ou você consome comida, alimentos, refrigerante? A partir do consumo que você tem, isso também vai dizer o seu lugar na sociedade que você ocupa e o estilo de vida que você veste, o que você anda, com quem você anda, o que você faz, etc. Então, elementos como o status, o lugar da divisão do trabalho, consumo, estilo de vida são elementos importantes para você pensar a que classe social pertence. Outros 2 conceitos importantes em Weber, que tem a ver com a ação política, são os contextos de poder e dominação, tá certo? Política para Weber envolve essa articulação entre os indivíduos na busca de poder, em que o indivíduo quer convencer o outro, impor sua vontade ao outro, ou um contexto quer impor vontade a outro contexto, etc. Então você tem 2 conceitos importantes para entender como é que Weber pensa política. O de poder é a minha capacidade de convencer o outro a fazer o que eu quero, tá certo? Então eu quero convencer alguém a fazer o que eu quero, mais do que uma arma apontada para a pessoa, ou do que obrigar a pessoa na pancada, o importante é convencer aquela pessoa. Então, quando eu convenço meu filho a seguir minhas ordens, eu estou tendo poder sobre ele, e um líder religioso ou político convencendo pessoas a fazer o que ele quer, também está tendo poder sobre essas pessoas, mas você só tem poder se as pessoas aceitarem de alguma forma, consciente ou não, a seguir as suas regras. Então, o poder em si só não vai ser bom nem mal para Max Weber. O uso que ele vai ter em determinado contexto é que vai dizer se esse poder é bom ou mal. Mas o poder é essa capacidade de convencer o outro a fazer o que você quer. Além disso, você tem um conceito de dominação, que é a capacidade de impor sua vontade ou não, sua vontade política. Tá certo? Então, o poder é a capacidade de convencer o outro. E a dominação é a capacidade, é a probabilidade de você executar definitivamente esse poder dentro das relações sociais, políticas, etc. Essa dominação, o conceito de dominação, ele divide em 3 partes. Vejam bem, são 2 conceitos. O poder é a capacidade de dominar o outro. A dominação, que é a probabilidade ou não você executar esse poder, está dividido em 3 partes. O poder legal, o poder da burocracia, né? Poder estabelecido por leis racionais, né? Toda a burocracia, as hierarquias militares, a ordem que existe dentro de qualquer instituição política, no hospital, na escola, no trânsito, enfim. Então, esse poder legal, parado na lei racional, seria a dominação legal. A dominação tradicional estaria apoiada em tradições, dominação do pai sobre o filho, dominações religiosas, dominações de líderes comunitários, dominações que estão, de modo geral, na tradição, são parte do amplo conjunto que Weber chama de dominação tradicional. E o terceiro tipo de dominação é a carismática, em que um líder ou uma líder de qualquer tipo consegue convencer pessoas a lhe seguirem. Se vai lhe seguir para fazer algo bom ou ruim, isso é relativo, isso depende do contexto, né? A dominação carismática por si só não é nem boa nem ruim, ela é uma dominação pelo carisma. O indivíduo, uma pessoa qualquer, um homem ou mulher, qualquer situação, consegue arrastar as pessoas a lhe seguir. Então, essas pessoas, isso é uma dominação carismática, pode ser política, religiosa, tradicional, enfim, de afinidade mais diversa. O líder carismático, de alguma forma, inspira em quem ele lidera uma figura de poder, que quase, em alguns contextos, pode até parecer uma figura para além do humano.
o que não é bem isso, mas para quem está seguindo o líder da dominação carismática, aquela figura assume um espaço, pode assumir um espaço um tanto mágico, um tanto místico, um tanto apaixonado, etc, etc. Pronto, esses são os conceitos que eu quis trazer, né? O conceito de ação social e suas 4 divisões, o conceito de classe social e os conceitos de poder e o conceito de dominação em suas divisões. São conceitos básicos de Max Weber, assim como a compreensão do que é que ele chama de individualismo metodológico dentro da sociologia compreensiva que ele segue. São esses elementos que eu trouxe, Max Weber, para a gente. É dessa forma que terminamos mais um episódio. Agradecemos ao professor Elton Silva pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. Nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.